Olá, seja bem-vindo a mais um programa Me Conta. E a entrevistada de hoje é Lívia Raíssa, a ponte do Espaço FL aqui em Santiago de Chile. Quem é Raíssa? Me conte. Olá, Fabrício, olá. Sou Lívia Raíssa, tenho 48 anos, sou da cidade de Patu, Rio Grande do Norte, e sou formada em Direito, pela Universidade do Rio Grande do Norte. Trabalhei toda a minha vida aí em Natal, tenho uma filha, e quando nós saímos de Patu para morar em Natal, foi quando nós perdemos o nosso pai, né? E aí foi minha mãe, ela fez cargo de toda a família, das 3 filhas, e lutou muito, muito, muito para que nós fôssemos quem somos hoje. E trabalhamos muito bem hoje devido a todo essa dedicação que ela teve, né? Esse exemplo, né? Este exemplo. Então, assim, baseado nos muitos exemplos que ela nos deu, eu também trabalhei muito para criar minha filha, porque me casei muito jovem, ela nasceu e quando ela tinha 15 anos eu me separei, passei a criá-la sozinha e sempre seguindo o exemplo da minha mãe, que foi ser digna e trabalhadora. Então, isso sempre aconteceu. E o interessante, Raíssa, é que essa sua história é muito comum. Eu posso dizer que é uma história típica, né, dos brasileiros, que a gente tem no sangue, né, essa raça de querer batalhar, de conseguir nossos sonhos, objetivos com os nossos esforços, né? E quantas mães solos têm que dar a volta por cima para poder dar o melhor, né? Então é interessante que você teve um pai, né? Sim, sim, tive Só um que pai. ele faleceu Ele faleceu quando eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. E minha mãe, ela tinha 48 anos, né? Tinha a minha idade. Sim, Aliás, desculpe, ela tinha 42 anos. 42. 42 anos e aí passou a ser mãe de 3 sozinha. E aí são três irmãs. 3 irmãs. Eu sou a mais nova de todas e sempre trabalhei como todas também trabalhou. Eu nunca fui privilegiada, sempre fui muito guerreira também, tudo que quero Nunca fui fazer. herdeira. Nunca fui herdeira, sempre fui guerreira. Sim, olha aí. É, nunca fui herdeira, sempre fui guerreira. Isso. É interessante. Raíssa, o que eu acho mais bonito nessa fala, nessa história da maioria dos brasileiros, né, que são mães solos e que tem que trabalhar mesmo. Muitas vezes não tem nem onde deixar o filho, né, e se Uhum. esforça bastante para colocar em uma creche, para poder trabalhar e dar o melhor para o seu filho, né? E mesmo você tendo um pai, né, mas ficou órfã de pai aos 12 anos de idade. Então você viu de perto, né, como que foi que sua mãe fez para poder educar vocês três, né, e sempre dando o melhor e conseguir te dar uma educação boa. Você é formada pela Universidade Potiguar? Exato, pela Universidade de Potiguar, UNP. E assim, não só eu, né? Minhas outras 2 irmãs também são formadas, todas exercem a profissão que se formou. E tudo porque minha mãe sempre priorizou o estudo. Ela sempre dizia que estudar, sempre dizia não, sempre disse e sempre diz que estudar é fundamental para um futuro promissor. E você, por ser a mais nova, né, da família, poderia muito bem se vitimizar e se escorar nas demais, né? Não, E ela aí não, não. foi Foi diferente. diferente. Ela sempre ensinou que a gente tinha que estudar e trabalhar também. Sua mãe Então, trabalhava com o quê? a minha mãe ela foi professora durante toda a sua vida, foi professora de primário e quando ela se aposentou, ela continuou trabalhando Sim. na educação, mas aí já na parte de secretarias, Sim, na parte mais mais administrativa. administrativa de secretarias, de creches, aí em Natal. Nesse caso, nós já estávamos morando em Natal, porque quando meu pai faleceu, a gente foi morar em Natal. Sim, entendi. Perfeito, Raíssa. E por que você veio morar em Santiago? Porque eu me casei com um chileno. Me casei com um Sim. chileno, Então é o seu segundo marido. Não exatamente. é o pai da sua filha. Não, não é o pai da minha filha. Eu passei 6 anos separada e aí conheci Eduardo. Conheci ele em Campina Grande, estava fazendo um ano sabático aí e nós nos conhecemos e nos apaixonamos e nos casamos. E aí eu vim morar aqui. Então, nessa transição de Natal para Santiago, eu parei de trabalhar e passei bastante tempo sem trabalhar. Foi, a princípio era como férias, né, como férias, mas depois eu comecei a ver que realmente
eu preciso trabalhar como todas as pessoas. Não é que a gente necessite financeiramente que eu trabalhe, mas é que a gente precisa, para essa dignidade da pessoa, o De se ser sentir humano, útil. se sentir útil, é trabalhar. Quando eu conheci Raíssa, eu achei interessante, né, essa fala dela. Por isso que eu achei importante, né, você compartilhar aqui com o nosso público, porque a conexão que fez entre eu e você, que foi através da sua irmã Lana, Lana já falava muito bem de você e disso, né? Eu achava interessante. Porque Edu, é, Eduardo, que é o esposo dela, Pedro Eduardo, É, né? Pedro Eduardo. E aí o mais conhecido, né, na Edu. intimidade, que eu já sou íntima, né, de tio Edu até. Então, ele é professor universitário de Sim, matemática. Interessante, eu também sou formada em matemática. E o que eu acho mais interessante isso, nessa conexão toda, é que a irmã dela, Lana, é minha cliente há mais ou menos 15 anos. Então, Lana acompanhou de perto a jornada do Espaço FL, uma das minhas maiores incentivadoras também, né? Como cliente, sempre me incentivou a expandir, na expansão pela qualidade do serviço, da entrega. Ela sempre falava isso. E aí ela teve esse desejo de me conectar a você, uhum, para que eu pudesse transbordar na sua vida na questão de te ensinar uma nova profissão, que era o design de sobrancelha, né? Que ela é minha cliente de design de sobrancelha. E ela queria muito isso exatamente porque ela falava isso, né? Que não era o financeiro, porque Edu já está estável, né? Está aqui em Santiago, uhum. graças a Deus. E você sentiu, a princípio, de início, digamos que para você eram umas férias, já que trabalhou tanto como CLT, a gente sabe como que é difícil, É né? difícil. Mas que de início era bom, mas devido toda essa cultura que Raíssa presenciou de pequena, da mãe trabalhando, ela também pegou o hábito de trabalhar para conquistar suas coisas, seus objetivos, educou sua filha e teve que trabalhar, veio a separação, aí foi mãe solo. Exato. Então, assim, bem difícil. Então, quando ela veio para Santiago, eu achei interessante essa fala, né? De início era muito bom, entre aspas, ser dondoca. Isso. No popular, né? No popular, entre aspas, ser dondoca. Mas chega uma hora que, devido à utilidade, né? É, E principalmente o contato com pessoas, que você é extremamente comunicativa. exato. Quando a gente acontece que quando a gente fica parada muito tempo, fica nessas vacações, nessas férias, né? E aí a gente começa a perceber o quanto a gente necessita ter essa utilidade com outras pessoas. Se comunicar, conhecer, trazer coisas novas e, obviamente, trazer para a gente também coisas novas. Então, eu acho que É isso uma via de mão dupla. é uma via de mão dupla, isso é muito importante. Sim, e isso é admirável. Então eu acho muito bonito essa questão da utilidade, né? Que tem muitas pessoas que não têm. Tipo, tem gente que almeja não fazer nada, que é o sonho, né? De consumo ser herdeiro, né? É, Então, mas para pessoas como a gente, é um pouco mais difícil. A gente fica até entediado claro. e acaba que sendo até um pouco de... adoece. Eu posso até afirmar, adoece mesmo, né? É, porque Porque você fica com a mente vazia, você procura ocupar sua mente com outras coisas. E se você não tem um trabalho, você não tem uma coisa que seja útil na sua vida, você acaba gerando doenças para você. É porque eu acredito, Raíssa, também, que isso é muito forte. Pessoas que têm esse mesmo pensamento. Por exemplo, uma dona de casa, né? Que você gere aqui a sua casa, né? O seu lar. Tem muito o que fazer. Muito. Porém, ela só serve à família, né? E é algo muito forte na gente, a gente servir mais pessoas, a gente poder somar mais nas vidas das pessoas. Que pra gente não é um fardo. Pra Claro. gente acaba aqui sendo até prazeroso, né? Então eu enxergo muito isso em você. Principalmente desde do nosso primeiro contato, a sua Uhum. preocupação, e sempre ser realmente uma ponte aqui em Santiago de Chile. E Raíssa, quando você veio para aqui, para Santiago, essa questão da cultura e da culinária, como que foi sua adaptação? Foi muito suave. Não foi difícil, foi muito suave de verdade, porque assim, o que eu mais temia, na verdade, era a alimentação, porque eu sou um pouco manhosa para comer. Mas foi fácil, não foi difícil, porque eles comem muito as coisas que a gente come talvez em horários mudados, em Sim. horários tipo de manhã e a gente come de noite, mas de uma forma geral é uma alimentação fácil de comer.
Não é difícil se adaptar. Não é muito diferente Sim. de se adaptar. O clima também me gerava um pouco de tensão, porque quem vive em Natal, no Rio Grande do Norte, sabe que é a cidade do A Terra sol. do Sol. Então, imagine você vir para a Terra do Gelo. É. Né? Então, mas também foi tranquilo se adaptar. Foi, digamos assim, que claro que a gente passa frio, porque a gente não conhece o frio, a gente não sabe como se abrigar, mas como eu me casei com um chileno, ele me disse muitas formas práticas de se abrigar. Então, eu também digamos assim, abracei bem essa forma, tanto de alimentação como do frio. As pessoas são um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais Frias também. sérias e mais frias. Combina com o país, gente. O pessoal é Claro, muito são frio. pessoas mais frias. E eu não sei se você também já observou, aos poucos que eu estou convivendo mais aqui em Santiago, essa questão dos chilenos serem frios também está associado eu acredito que até essa questão emocional. São pessoas que são, como é que eu posso falar, meu Deus? Pessoas que possivelmente já sofreu alguma coisa, então Claro, é um meio de defesa. de Um defesa. mecanismo de defesa, eles serem um pouco mais Claro, diferente do isso, Brasil, que a gente é bem caloroso. claro. Né? A gente Isso aí vem historicamente, né? Existe essa história de que o chileno é um pouco mais frio por causa do golpe? não, do golpe militar. Sim. Exatamente. Então as pessoas elas se fecharam mais. Sim. Mas quero deixar claro também que os chilenos eles têm essa frieza a primeiro contato. E depois são pessoas maravilhosas, são pessoas hospitaleiras e são muito agradáveis. Então, assim, esse primeiro contato, essa barreira que eles têm é, como você disse, um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Eu observei isso e realmente, e no entanto que no edifício hoje onde o Espaço FL está se instalando, desde as pessoas que ficam lá, né, na portaria, a princípio eram frios e hoje em dia já fazem a festa comigo. Pois é, né? Então, exatamente. Já senta até que é da família, né? Mas existe sim essa barreira. Eu percebi isso, né, nos primeiros contatos mesmo aqui em Santiago de Chile e eu achei interessante. E o mais interessante ainda que eu acho é o seguinte, que mesmo o espanhol, agora vamos falar do tema do idioma, mesmo o espanhol sendo um pouco parecido, tem algumas palavras que são as mesmas palavras dá para falar em português, porém com significados diferentes. Então vocês já devem ter percebido que em algumas falas aqui de Raíssa, ela fala algumas palavras, vacaciones, que é férias, né? Vacaciones, que é férias. Ela confunde o idioma. Acaba que quando a gente fala mais, quando a gente está voltando a falar o nosso idioma madre, Nativo, né, nativo, acaba que introduz umas palavras da segunda. Vê como são as coisas, é assim. Porque a Raíssa, ela tem contato diário, tanto com o espanhol como o português. Exato. E aí, buga a mente. Eu falo um pouco de inglês e quase nada de espanhol. Tô tentando agora. E meu vocabulário é melhor em inglês do que em espanhol. Né? Inclusive, até nosso filmmaker Roberto falou isso, que tem palavras quando a gente quer responder, a gente vê mais o inglês no vocabulário do que o espanhol. Porque o inglês é familiarizado desde a escola, né? Então, desde ser lá no Brasil, eles já introduzem o inglês. Então, assim, aí eu acho interessante, às vezes a Raíssa tá mandando um áudio espanhol pra mim. Aí, Fabrício, eu não sei porque eu tava falando espanhol com você, perdão. Aí já começa a falar português. Teve outra fala que você falou agora sobre abrigar. A gente não usa. Claro, né? não usa abrigar, é agasalhar, exatamente. No Brasil. E às vezes, como ela disse, realmente, acontece que eu mando, às vezes, eu mandei mesmo um áudio para Natália, que é minha filha de coração, né? Que os filhos de Edu são meus filhos de coração. E eu mandei todo em português. E ela me respondeu dizendo: fiz um esforço, mas consegui entender o seu português. Raíssa, e quando vocês chegam aqui? Porque a gente tem uma falsa sensação de que é mais fácil o espanhol do que o inglês, né? Mas, quando você chegou aqui e você começou a conviver, qual foi o seu grau de dificuldade? Você viu, não, realmente eu tenho que ir para um curso, só conviver não vai dar para desenrolar? Como que foi essa questão? Dá para desenrolar só em conviver, mas eu acho que para você ter uma boa comunicação e não parecer que você fala tipo como, digamos assim, um analfabeto, é você fazer um curso.
Eu fiz um curso de 4 meses, um intensivo, em uma universidade. Assim que eu cheguei, digamos, em uma semana. Na outra semana eu já comecei o curso, mas igual também eu já fazia tipo com um aplicativo, eu já estudava e já fui assistindo televisões, assistindo filmes. Isso é fundamental, tudo que você assistir em espanhol e com o subtítulo em português ou deixar os dois. Eu já comecei com os dois, espanhol com subtítulo espanhol. Então, isso foi, assim, uma aprendizagem muito, muito grande. Ajudou Porque bastante a ajudou, destravar o ouvido, né? destrava. Você vai memorizando as palavras que vão falando, isso vai lhe ajudando. Quando chegava no curso, você já sabia algumas coisas que a professora fala, você já vai entendendo, já vai captando com o que você já tinha escutado nos filmes. Então, isso já ajuda bastante. Já são quantos anos que você reside aqui em 7 Santiago? anos e meio. Quase 8. Quase 8 anos. Quase 8 anos. Então, hoje você não tem nenhuma dificuldade com relação ao idioma? Não. Ou ainda tem? Não, tem que falar muito rápido assim, ou usar uma gíria que seja muito pouco usada, digamos, que eu nunca tenho escutado para eu não saber. Aqui em Santiago do Chile, como qualquer outro lugar do mundo, eu acredito que tem também os dialetos, Sim. não é? Então, assim, os dialetos eles são falados mais pelas pessoas, como é que eu posso dizer? Não é só apenas os nativos. Porque, por exemplo, deixa eu tentar colocar a fala direitinho para que Raíssa venha entender e você também que está nos assistindo venha compreender o que eu estou querendo falar. No Rio Grande do Norte, Uhum. tem as pessoas de cidade que fala o nosso sotaque diferente e tem a pessoa do interior que tem outras falas diferentes Claro. para as palavras, né? Que não está na gramática. Pronto. Sim. É uma fala mais coloquial. Chegou, gente. Tá? Aqui, a fala coloquial e a fala formal. Tem muito disso também? Tem sim, muito disso. Inclusive tem uma palavra que eles até conjugam. Aliás, tem duas. Uma é cachai, que serve para ver, entender, escutar. Pronto, serve para tudo. É igual o nosso verbo coisar. Eu tava Então, coisando. assim, você pode usar cachai para várias ocasiões e outra se usa mais assim é weon. Essa também se usa para várias situações, mas mais para quando se refere a uma pessoa. Né? Quando você está se referindo a uma pessoa, seja boa, seja ruim, seja bandido, seja amor da sua vida, Sim, depende do contexto que seja ela uma vai... pessoa desconhecida que passe, depende do contexto. Tipo, eu acredito que lá no Rio Grande do Norte tem o mangá, né? O mangá, eu manguei, ela mangou. E não existe no dicionário o mangá. Não existe. Não existe. Tem mas, a manga, claro, substantivo da fruta. Claro, mas aqui essas duas palavras é um contexto muito... Não é apenas, por exemplo, mangá é rir de alguém, Isso. né? E, por exemplo, cachai são várias coisas. É ver, escutar, falar, entender, principalmente entender. E o eon é malo, o eon é bueno, esse eon é muito bueno, esse eon é isso. Então, é rico, é pobre. Claro. O eon. Eu ainda tenho uma certa dificuldade. É porque não é fácil. E aqui faz muito L, né? Porque o L é pronunciado da forma de que seja L e não U. Nós pronunciamos a letra L, né, como Natal. um U. É Natal. Claro, é Brasil, Natal. É Brasil. E aqui é Brasil, Natal. Então, palta, que é abacate. Então, são palavras que o L realmente é uma pronúncia muito limpa. Sim, ao pé da letra. Ao pé da letra. L. É interessante. E também nesse quesito do idioma, né, do espanhol. Quando o espanhol é parecido com relação à gramática do Brasil, porque você aprendeu um vocabulário, uma quantidade de palavras em espanhol. Buen dia, aí tem a questão do formal e informal. Buen dia. Buenos dias e buen dia. Pronto.
Aí tem uma gramática aí. Eu sei que Sim. existe uma gramática aí. Então, é parecida com a gramática do português, com Igual. relação, igualzinha mesmo, Igual. que artigo, pronome, verbo, tudo Isso. certinho. Na mesma ordem. Na mesma ordem. É interessante. Então, talvez por isso Do mesmo tamanho. no mesmo Do tamanho. tamanho para estudar. A mesma coisa É, também. porque o inglês ele é muito resumido, né? Para Sim. estudar é muito enxuto, Sim. né? Isso e pronto. Não, o espanhol é como o português, usa todas aquelas frases, todas as conjugações, toda a construção de frase. Sim. Olha aí, gente, o trabalho que eu voltei. Sim. Mas como a gente já tem essa construção inserida com o português, Dá você uma ajudada. consegue inserir no espanhol. Ok. Estou lista. Sempre. E agora vamos falar dessa parte profissional, né? Já que você sempre trabalhou bastante na Sim. sua vida. Tem a formação em Direito, né? Sim, tem a Bacharel. formação em Direito, sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Sim. E não chegou a... Não cheguei a exercer. Não fez OAB. Fiz o OAB uma vez, aí não passei, e aí como tinha que seguir minha vida trabalhando, continuei trabalhando e... Trabalhou em outras coisas em Natal. Sim, trabalhei em casas lotéricas, trabalhei na Casa de Apoio à Criança com Câncer. E por Como último, recepcionista. não, na Casa de Apoio à Criança com Câncer eu trabalhei com telemarketing. Sim. Durante 7 anos. Na Pirelli, eu trabalhei também durante 7 anos como administrativa, auxiliar administrativa. E na lotérica, eu trabalhei como caixa durante 4 anos. Ou seja, não tem dificuldade para nada, né, querida? Não. Você passou em todos os estágios. Sim. Sempre atendimento direto com o público, Ah, né? trabalhei na Riachuelo também durante 6 anos com atendimento direto ao público. E ganhei vários prêmios, hein, por ser a melhor atendente. Eu acredito. Você vê a facilidade que Raíssa tem na comunicação. E por isso que era muito forte esse desejo dela de voltar ativa, né? De não ficar somente mais em casa sendo esposa, mas também ter esse cuidado, né? De querer estar ali servindo. E isso é muito nato e eu enxergo muito isso, vivo em você. É admirável, Raíssa. Após você residir aqui em Santiago e ficou um período, né? Sem trabalhar. E aí você conversou com seu esposo dizendo que queria trabalhar. Claro, ele sempre me apoiou na decisão que eu quiser tomar para trabalhar. Ele sempre disse que isso fica a meu critério. Se eu quero trabalhar, bacana, ele me apoia, se não, ele também me apoia e está comigo. E eu, assim, sempre senti essa necessidade de estar ativa, né? Estar ativa em fazer alguma coisa. E eu tive um sonho. Primeiro, antes de contar o sonho, eu vou dizer para vocês. Primeiro, eu fui em Natal, estava passando 2 meses aí, e nesse período eu tive essa vontade de aprender alguma coisa que eu pudesse fazer aqui, aprender lá para fazer aqui. E pensei em fazer sobrancelhas, né? Então a gente buscou alguns contatos para curso, essas coisas, e todos os cursos eram muito curtos, muito caros também. E minha irmã Lana, que é cliente de Fabrícia, que já tinha conversado com Fabrícia Sim. sobre esse assunto. Em dezembro de 2022, ela falou comigo, perguntando se eu não poderia ensinar você a fazer sobrancelhas. E aí eu falei assim, Lana, tá muito corrido pra mim. Ela fez, não, mas janeiro vai dar certo, ela vai estar por aqui. Pois é. E eu disse, mas a minha agenda é muito cheia, e por mais que eu reservasse uma semana pra ensinar ela, ela não vai conseguir aprender. Então eu sempre fui muito sincera, né? Então teve essa primeira fala em dezembro de 2022. E por aí ficou. E por aí ficou. E aí eu cheguei, aí ela me disse, aprenda a fazer sobrancelha, que as meninas fazem tão bem, as meninas são bem sucedidas, você vai também conseguir fazer lá, tal. Aí começamos essa pesquisa para ver onde era que eu poderia fazer, mas todos os cursos muito resumido e muito custoso também, e eu não ia ter tanto, digamos assim, experiência já para chegar aqui e começar a trabalhar. Então, aí ficou o assunto. Em janeiro, fevereiro, passei aí, e quando voltei para Santiago, ela foi para fazer o atendimento com... Aí Lana entrou de recesso e ficou de férias. Ela retornou para fazer sobrancelha comigo em abril de 2023. Exato. Né? Então, dezembro de 2022 foi quando teve a fala.
né? Que ela falou em você. Exato. E abril de 2023, Lana retornou para fazer sobrancelhas. E nesse período, um pouco antes, eu estava muito focada em questão de ler a Bíblia, de estudar, de me conectar com Deus. Então, eu estava com minha espiritualidade bem aguçada, né? Eu estava bem sensível à fala de Deus. Né? Então, eu acredito que tudo isso teve um processo importante eu falar aqui, exaltar. Eu sou cristã, acredito em Jesus, que Jesus passou aqui na terra e morreu pela remissão dos nossos pecados e através dele vamos ter acesso à ressurreição. É a minha crença. Independente de religião, não falo de religião, falo de espiritualidade e de fé, certo? No que você acredita. Então eu sempre gosto de frisar isso, mas tudo que eu vou fazer, eu exalto, né, o meu Deus, a minha fé, porque eu sei que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, e é muito forte isso em mim. Então, jamais eu estaria fazendo aqui o programa Me Conta se eu não viesse exaltar ao meu Deus, né, Jeová Deus e a Jesus Cristo, né, o meu Salvador. Então, é nisso que eu acredito. Então, devido a eu estar com essa espiritualidade, desenvolvendo isso, eu fiquei sensível à fala de Deus. E voltando, porque eu tive que abrir esse parênteses para que você viesse entender como que foi isso que eu entendi. Quando Lana voltou em abril, aí eu disse, aí Lana, a sua irmã deu certo? Ela fez, então, Fabrícia, a gente até tentou ver, mas aí era curto tempo que ela ia ficar no Brasil, já estava finalizando, a gente não tinha conseguido antes, e o investimento muito alto que talvez ela nem se identificasse e nem aprendesse. Então ela resolveu não fazer e disse que queria pensar mais, e como era algo que você queria ainda aprender, não era uma urgência, uma emergência, então passou, ela até falou assim, ela comprou até umas joias. Sim, umas semijoias. Umas E vendo semijoias. elas até hoje. Vendo até hoje, tá vendo? Claro. Pra ter o contato de estar com pessoas. Claro. Isso é muito desenrolado, eu admiro demais isso. Aí eu fui e disse assim, uma brincadeira. Eu disse, Lana, pois então depois você me passa o WhatsApp dela que eu falo com ela, porque eu posso ver até um dia de ir lá passear no Santiago do Chile e aí ela não vai me pagar nada não. Eu ensino ela gratuitamente mesmo, só para ela ser minha guia, me apresentar a cidade e eu me hospedar na casa dela. A troca, o pagamento vai ser esse. Falei isso brincando, mas aí eu senti uma alegria no meu coração, um sentimento diferente e devido a já estar naquela conexão à fala de Deus, eu disse, opa, eu senti algo diferente, então eu fui, aí ela disse, você vai mesmo? Eu disse, vou, pode me dar o contato dela. Eu tava finalizando, Lana era a minha última cliente da parte da manhã, então já iria, após o atendimento de Lana, eu iria entrar no meu horário de almoço. Peguei o contato de Raíssa, meio-dia em ponto, tô no banho, né? E já fui mandando áudio pra Raíssa, me identificando, falando, né? A Raíssa já sabia um pouco quem eu era, devido a Lana sempre falar, né? E ter instigado você esse desejo, né? De ser um profissional, um design de sobrancelhas. Então, quando eu me apresentei, olá, Raíssa, tudo bem? Eu sou Fabrícia e tal, ela já sabia quem eu era. Exato. E nessa fala que eu tive com ela, meio-dia, aí ela já entrou online e já começou a conversar comigo. Até então, ela, oi, tudo bem? Falou em áudio também. Aí eu falei a ideia que eu tava, porque eu sou muito intensa. Eu penso, avalio e já executo. Eu não sou o tipo de pessoa que demora para executar. E eu acredito que o X da questão está aí. Você tem que pensar, tem que analisar, mas tem que executar. Exato. Senão você nunca vai sair. Quantas e quantas pessoas já passaram por essa vida com grandes ideias e nunca executaram? Não é assim? Então, o X da questão é executar. Já fui executar com Raíssa. Mas, obviamente, com muito cuidado. Inclusive, a gente disse até assim, vamos fazendo videochamada pra gente se conhecendo melhor, pra gente amadurecendo essa ideia. Exato. E a gente vai entendendo como que isso vai acontecer. Não foi? A gente teve algumas reuniões. A gente teve algumas reuniões, algumas videochamadas. A primeira foi mais contato de mensagens. E depois mudamos para videochamada, e foram videochamadas intensas mesmo. Intensas, porque como eu sempre trabalhei muito, e eu fico livre após as 20, então teve dias da gente começar a conversar às 20, e era quase meia-noite, o marido de Raíssa querendo dormir, e ela, vou mudar de canto aqui, Fabrícia, porque meu marido vai dormir, e a gente lá, e a gente conversando. A cada conversa a gente se conectava mais ainda, se encaixava os mesmos pensamentos, e eu lembro que na primeira conversa que a gente teve, foi pouca coisa. Na reunião por videochamada, aí Raíssa
foi se soltando mais. E na nossa terceira contato, né, que foi mais uma videochamada, aí Sim, Raíssa disse, Fabrício, eu quero lhe contar uma coisa. foi. Aí eu disse, pode falar, Raíssa. Aí ela disse, aí contou essa história, que ela queria muito trabalhar, que já tinha tentado de tudo, e estava perdida. E o marido dela ficava o tempo todo, mas minha filha, você não precisa trabalhar. Eu dou o suprimento de tudo que você precisa. Não sei por que você tá assim agoniada. E ela falava assim pra ele, mas é porque eu quero me sentir útil, eu quero ter a minha vida, né? Você até falou assim pra mim. E aí, Fabrícia, eu confesso a você, eu nem sou muito assim de rezar, de orar. Eu tenho minha fé, mas eu nem era muito, nem sou muito assim. Mas você acredita que teve um dia que no meu quarto eu me ajoelhei, eu só fiz me ajoelhar e conversei seriamente com Deus. Sim. E aí, como foi que você falou? E aí pedi a Deus que me mostrasse uma pessoa que pudesse me ajudar a trabalhar, a ser útil, né? De uma forma que eu pudesse tanto estar na minha casa, como também ajudar a trabalhar, a ser útil, essas coisas assim. E, e ele me mostrou. E aí, dias depois, ou algum tempo Dias depois, depois, eu ela tive um lembrou desse sonho. sonho. Na verdade, eu tive o sonho antes da oração, antes de conhecer Fabrício, eu tive esse sonho. E esse sonho foi assim muito intenso, me mostrava um salão de beleza com cadeiras pretas, muitas cadeiras pretas. E na verdade o que eu ia fazer aí, eu ia colocar uma doceria. Eu ia ter a cantina, né, a doceria que está nesse espaço que era muito grande, era um galpão muito grande, e esse espaço ia ser para mim. Que inclusive, Raíssa, ela cozinha super bem. Ela faz torta, ela faz morango do amor. Sim. Agora eu Raíssa faço morango do amor. querida, a Raíssa é desenrolada na cozinha, as tortas dela é perfeita. Então, eu associei, como eu não conhecia a Fabrícia, eu não tinha nenhum contato, eu associei esse sonho à pessoa que eu tinha contato aqui, que era de salão de beleza, né? Então, conversei com a pessoa e tudo, e passou um sonho. Mas quando Fabrícia veio comigo, conversou comigo, falou os planos dela, falou as intenções, então eu entendi tudo, que nada era para ser com a pessoa que eu pensava que era para ser. Era para ser com ela. Estava destinada a ser com ela. E E vai ser, está sendo. está sendo. E Raíssa, quando ela me contou esse sonho, eu me lembro com riqueza de detalhes, minha memória é muito boa. Raíssa disse assim, Fabrícia, eu sonhei com o espaço. Ela falou exatamente essa palavra, um espaço de beleza. E a minha manicure, que é venezuelana, Exato. que sempre fez minhas unhas, eu ficava tão feliz que ela aparecia lá, né, no sonho, e eu dizia, nossa, como é lindo o seu espaço, que lindo, meu Deus. E ele tava meio que de mudança, ele não Exato. tava pronto, era como se estivesse de De mudança, mudança. e tinha 11 cadeiras pretas, eu me lembro que você falou isso, que tinha essas cadeiras pretas como se fosse de escritório, De escritório. e aí você diz como é grande, tem muita coisa aqui, porque aqui em Santiago, os espaços de beleza que eu já olhei, não é como é o espaço FL. Não. É diferente, não é? Tipo, é mais voltado só para cabelo e unha. Exato. E o espaço FL tem muitos profissionais de muitas áreas, né? Exato. Então, no sonho de Raíssa, depois que eu fui falando para ela como que era o espaço FL, e aí que veio na mente dela o sonho, ela disse o sonho, né? Teve a oração, o sonho, e depois eu falando com ela, aí ela disse, eu vou te contar. E aí ela contou isso, eu disse, meu Deus, aí eu me arrepiei, né? Então aí a gente foi tendo essa confirmação, né, divina mesmo, Claro. porque eu fiquei impressionada com o sonho E dela. foi aí onde eu me ajoelhei assim e agradeci a Deus por ter colocado primeiro minha irmã com a ideia dela, de falar com ela, e ela vir falar comigo. Então esse foi meu agradecimento a Deus, que isso sim ia acontecer. E aí, o que eu achei interessante dessa fala de Raíssa do sonho, né, que se conectou a mim, depois ela se ajoelhou e tal. E a cada vez que a gente vai falando, gente, isso é muito forte em mim, é muito vivo. Inclusive, eu estava até conversando esses dias aqui em Santiago com o Roberto, que é mais forte do que eu. Sempre falar de Deus, falar da conexão. O tempo todo eu fico assim, eu quero pregar, evangelizar mesmo, porque realmente tudo na minha vida tem o dedo de Deus. Não tem explicação, cara.
eu acredito que nem a ciência, se for estudar, ela vai se deparar com uma força superior que ela não consegue explicar. E eu acredito que, além da minha vida empresarial, de estar me trazendo aqui para Santiago, eu acredito que tem algo muito maior por trás disso. Porque Raíssa já teve essa experiência. Nessa questão da espiritualidade, da Sim. oração, Hoje do eu poder sou da muito mais, mente. hoje eu sou muito mais espiritualizada, digamos assim, depois que eu conheci você, porque hoje eu tenho muito mais contato com essa parte de rezar mais, de orar mais, de pedir mais a Deus, de se concentrar, que não precisa rezar milhões de coisas. Uma reza com consciência, com concentração e com muita fé é muito melhor do que 1000 rezas por palavras, que às vezes você reza e nem sabe o que está rezando, nem Verdade. sabe o significado de cada palavra. Sim. Então, hoje em dia, a minha parte espiritual é muito, muito diferente de 2, 3 anos atrás. Que bom. Então, Sim, é além da vida empresarial, disso eu tenho certeza. é. E Deus vai unindo as pessoas, conectando. Não, e quando nós nos conhecemos, ficamos bem clara uma coisa, que nossa amizade era uma amizade de negócio. Foi. E hoje em dia, pelo menos da minha parte, eu sinto que isso vem mudando. Vem mudando. Da sua parte. Sei não, viu, Raíssa? Eu me declaro tanto pra essa mulher. Gente, é recíproco. Você sabe que é. Você não Sim. venha, Sim, pelo isso amor que é de Deus. recíproco. Eu vou fazer o quê com o Edu agora? Edu já me amou. Já. Isso é muito difícil. Eu trouxe um regalo para Edu, um presente. Aí ele fez, agora se eu já gostava de você, agora eu te amo. Sim. Aí, Raíssa, não pode ser fácil. Brincadeiras à parte, então voltando realmente a esse contexto espiritual, né? Então, quando eu fui conversando, a gente foi alinhando as coisas, além de acontecer algo aqui em Santiago, na sua mente, acontecia algo também lá no time FL, porque abril foi tendo essas reuniões, essas conversas, a gente foi nos conhecendo, e a cada fala parecia que a gente já era amiga desde sempre, Claro. né? E encontro de almas, eu posso até dizer que foi, viu, Raíssa? Porque a sensação é essa. Eu falo até logo, o pessoal diz, eu não sei dizer, mas eu gosto de Raíssa, parece que já faz parte da minha família. É uma coisa assim, inexplicável. Né? Então a gente sabe que quando o propósito é muito grande, muita coisa se levanta para tentar atrapalhar. É verdade. Não foi fácil, né? Também. A gente passou por uns percalços assim, mas nunca abalou a nossa amizade. Não, Pelo contrário, ia fortalecendo e a gente com muita sinceridade, muita honestidade. claro. Que é uma das coisas também, né, que eu falo sempre, os valores do Espaço FL que eu primo muito é respeito, empatia e usar sempre a verdade. Né? A transparência, né? Ser honesto. Isso é muito importante para qualquer relacionamento. Sim. Então, o nosso relacionamento de amizade, irmandade, ele foi muito bem fundamentado em cima desses valores. E eu acredito que é o segredo, né? Para ter um relacionamento longo, né? É a transparência. Sim. Né? A fala. Raíssa, olha, aconteceu isso, vamos alinhar isso aqui. Fabrício, olha, eu não gostei assim. É muito importante estar sempre alinhando ali para a gente dar continuidade, que a gente começou falando sobre negócios e esses negócios foi criando uma raiz, laços. criando laços. É. E aí tá tendo essa constância e o tempo tá passando e a gente nem tá percebendo. Nem está percebendo, Não é, exatamente. E a gente recebe muita cobrança das pessoas que estão de fora. E quando isso vai acontecer? E quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Só que tem que ter paciência, porque é algo muito grande. Exato. Não se faz algo assim. Não se faz de um dia para outro. Primeiro porque é de um país para outro. Então aí já não se faz de um dia para outro. Exato. Né? E segundo, é muito espiritual. Sim. Então vem de outro plano também. Então essa parte também demora. Porque vem muito perfeito. Interessante que é tão forte que Deus veio trabalhando isso em mim. Por quê? Porque eu também sou igual um chileno. Eu já sou chilena. Sou muito desconfiada. Então, eu sempre tive esse cuidado, né? O Espaço FL foi algo que Deus colocou assim nas minhas mãos. E eu venho cuidando com muito carinho, com muita responsabilidade. Dando sempre importância a tudo que eu vou fazer no Espaço FL. E pegar o Espaço FL e colocar nas mãos de outras pessoas não poderia ser qualquer pessoa. Você entende? Então, realmente foi algo que eu fui amadurecendo e Deus fez o quê? Colocou uma pessoa que não ia ter interesse no meu financeiro,
porque ela não precisa. Graças a Deus. Né? Graças a Deus ela não precisa, ela já é bem sucedida financeiramente, mas ela queria o que? A utilidade. Então, até isso Deus fez direitinho, porque eu sou o tipo de pessoa que foco muito na utilidade, no servir. É uma cultura da empresa, né, do Espaço FL, essa questão do servir é o que eu mais falo, né, nos treinamentos que vai sendo dado para minha equipe, né, para o meu time, sobre o servir. Então, Deus preparou uma pessoa exatamente assim, foi muito importante. E aí vem a parte interessante, né, que é a família. Né? O Espaço FL é uma empresa familiar, né? Nasceu dentro da minha casa, aí na sede São Paulo do Potengi. Eu moro em cima da empresa, então ainda é muito enraizado. Minhas irmãs trabalham comigo, né? Todas. E então a família se preocupa. Que arrumação é essa? Essa menina levar uma filial para outro país, nem conhece a pessoa. Não é que eu não conheço, eu já conheço há quase 15 anos Lana. E querendo ou não, todo mês ali, aquele contato, sempre a gente vai conhecendo um pouco do caráter da pessoa, né? Conheci sua mãe, então Sim. eu não estava solta, até isso Deus preparou, né? E também aqui o seu esposo. Foi. Quem é essa menina? E essa menina, o que essa menina tem? Então, assim, é óbvio que isso poderia acontecer. Então, por isso que teve que ter o quê? Esse cuidado, né? De vir com o tempo. Isso é fé. A ciência explica a fé. Através da física quântica, né? O poder da mente já foi comprovado cientificamente que só em você curvar-se, né? Ficar de joelho, você consegue liberar um hormônio no cérebro que cura, né? Então, o efeito placebo nada mais é do que fé. Então, já foi comprovado em alguns casos de doenças, né, que a pessoa está dependente da medicação, não consegue sair, e vai dando, no tratamento, vai sendo injetado cápsulas sem nada dentro, muitas vezes até pode ser até farinha, né? Já usa outras substâncias, mas que não é medicação, e a pessoa só pelo fato de tomar passa dor de cabeça. É fé. Aí chama-se efeito placebo. Então, a ciência explica, a física quântica, que o poder da mente está em Mateus 21, 22. Pedir e já agradeça como se já tivesse recebido. E aí isso vai acontecer. Aí quando vê o mural da visualização, onde esses coaches de hoje em dia ensinam, né, com essa palavra mural da visualização, só que lá no livro de Abacuque, também fala que quando você visualiza o futuro e você escreve, você dá legalidade. Então, não tem como, né, a gente não falar da fé e não associar a ciência, porque tudo se encaixa, até porque eu acredito nisso, né? Que tudo foi Deus que criou. Então, não posso ser hipócrita, né? Então, toda a honra, toda a glória é a Deus. E é essa questão da gente estar tendo pensamentos positivos, da gente estar alimentando os nossos sonhos, se afastando de pessoas negativas, orando e vigiando até mesmo os nossos comportamentos. Então, isso é muito importante. É um manual de conduta que faz com que a gente venha crescer. Né? Então, até matematicamente falando, sou formada em matemática, a gente sabe que existe... Não tem como explicar o que é o infinito. Não é assim? Não tem como explicar. Então, é isso que faz, né? Cada dia mais e mais eu me aproximar mais ainda de Deus. E peço sempre que as pessoas que se aproximem de mim, que me aproximem mais ainda de Deus. E quem for para me afastar de Deus, que saia de perto de mim, que Deus nem permita, né? E nessa questão que a gente está dando início aqui agora na questão espiritualidade, eu acredito também que existe sim um tempo determinado para tudo. Sim. Porque a primeira vez que a gente teve essa conexão foi em abril de 2023. Em maio de 2023 eu fiz uma reunião por videochamada onde eu falei, você aqui diretamente, né? Em eu Santiago. Mandei áudio. Mandou áudio, eu coloquei lá e peguei as imagens das câmeras, depois eu mandei para a Raíssa. Em julho de 2023, no dia 30 de julho, eu me lembro todas as datas, tá vendo? Raíssa foi ao Brasil num bate e volta e participou da reunião com a camisa. Ela vestiu a camisa do Espaço FL, levou chaveirinhos do Chile para todo mundo. Teve um momento de louvor e adoração, porque nas nossas reuniões do Espaço FL, antes de tudo, tem isso. Então, assim, Raíssa viveu a experiência do que é o Espaço FL. Ela foi indo outras vezes para poder conhecer. Quando eu vim
Em dezembro de 2023 foi a primeira vez que eu pisei aqui em Santiago. Sim. A Raíssa já fez uma conexão, uma reunião para fazer. Até na minha mente eu não sabia nem como começar, nem eu nem Raíssa. Foi. A gente só sabia que ia acontecer, a gente só não sabia o como Só não fazer. sabia como começar. E aí foi quando a gente teve a reunião com a corretora. Com as corretoras. E as corretoras meio que elas abriram um pouco nossa mente, né? De como com que a gente ia começar. algumas indicações. E aí foi quando a gente começou com advogados. E detalhe, quando a gente fez a reunião, eu cheguei, me hospedei em Providência, no hotel. Roberto veio comigo, que ele estava filmando tudo, né? Gravando pro documentário que eu estou fazendo. E eu cheguei e dei um probleminha lá no check-in. Demorou e acabou que eu me atrasei para tomar banho. E você chegou, ficou lá embaixo na parte da recepção. E questão de 15 minutinhos eu cheguei, né? Cansada da viagem, nem descansei, já fui para uma reunião. Elas não falavam português. Raíssa ia ser intermediadora. E eu não sabia nem por onde começar, porque elas foram achando o quê? Que ia vender algo ou alugar. Claro. E na minha mente ia ser Porque isso. era isso que a gente tinha passado para elas, que era o que a gente tinha em mente. A gente pensou o quê? Vamos alugar primeiro, né? Claro. Ou vamos comprar, não sei. Aí não sabia por onde começar. E aí, de repente eu fui tomada pelo Espírito Santo, porque eu fiz uma oração simples. Foi. Eu disse, Senhor, eu não sei o que é que eu tô vindo fazer aqui em Santiago de Chile. Destrava o meu ouvido e a minha fala, porque é algo muito sério e eu preciso entender o que é que eu venho fazer aqui em Santiago. E foi tão linda essa reunião que eu chorei. Elas choraram, porque teve um momento que eu parei assim e disse, mas eu não preciso disso. Eu não sei por que eu tô aqui. É um chamado, é mais forte do que eu. E aí, quando eu comecei a falar o que era o Espaço FL, essas mulheres se emocionaram a ponto de elas passaram mais de 2 horas conversando, só me orientando como que eu tinha que fazer, que eu tinha que registrar minha marca. Eu disse que já era registrada em território nacional. Ela pôs registro agora em território internacional, porque é algo muito grande, aqui não tem. E você está chegando agora num boom que está dando na economia chilena. E esse seu negócio você precisa esconder, porque você não pode... tem muitas pessoas que podem pegar a sua ideia e colocar aqui, né, e sair na frente. Então, a preocupação, eu vi o cuidado de Deus com isso, né? Então, elas começaram a nos orientar, por onde que ia fazer, a questão do advogado de direito internacional, e foi dando mais ou menos um norte pra gente, né? Exato. E sempre eu orando e Raíssa também, e a gente vamos com calma, vamos fazer tudo certinho no tempo de Deus, mas também fazer a nossa parte. Exato. Não é assim? Então, foi sendo feito esse estudo, essa análise. Quando foi em junho de 2024, aí eu já trouxe uma parte da equipe para fazer alguns atendimentos, né? Conhecer também a cultura, a sazonalidade, essa questão do comércio. Então, assim, a cada vez que eu venho, eu estou estudando. Vocês veem muito eu passeando, postando stories, né? Mas é todo um estudo por trás. Todo um estudo. Sempre assim, né, Raíssa? Várias reuniões, estudo, atendimento também. A gente faz de tudo muito. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que Raíssa já tem trabalhado nessa questão do setor de RH e todos esses trabalhos que ela já fez, que eu digo, meu Deus, você é perfeita para gerir. E eu vou ensinar você a gerir. Você não é para estar no operacional. Claro, diante de todas as conversas que a gente teve, de todas as expectativas de aprender a fazer sobrancelha, design de sobrancelha, acaba que a única coisa que eu não sei é fazer design de sobrancelha até hoje. Porque nós entramos em outro rumo. Nós entramos na parte administrativa, não mais na parte operacional de equipe, né? Eu já estou em outra parte de gerenciar a equipe. Exatamente. Então, a gente já como que deixou um pouquinho de lado a sobrancelha. Isso não quer dizer que um dia isso não possa acontecer, mas tomamos por outro rumo para aperfeiçoar aqui. Exatamente, né? Que é a parte que é onde entra o grupo FL. Né? O que eu estou fazendo com Raíssa é o que eu vou fazer com os outros empresários, né? Essa questão de implementar a cultura, de implementar os protocolos, os processos, de toda uma gestão livre, sem fronteiras. Principalmente Raíssa, que o esposo dela viaja muito e ela é aquela esposa que acompanha. Então, de onde ela estiver, ela vai conseguir gerir o Espaço FL, porque até então a ideia principal é que o Espaço FL venha a ser uma franquia para que Raíssa seja dona do Espaço FL Chile.
né? Então, de início está sendo meio que uma filial, mas o futuro, que é a parte que a gente está entrando agora, esse planejamento, é que futuramente ela venha ficar lado a lado comigo, Exato. administrando o Espaço FL Chile, entre outros que a gente já Entre tem outros já em mente. que vamos iniciar. A princípio, vamos com Chile, mas já temos todo um mundo. Todo mundo girando aí para que a gente venha fazer isso Claro, acontecer. nós seremos muito, muito grandes, Bem-sucedidas. bem-sucedidas e sempre vamos caminhar de mãos dadas. Nunca ela vai estar na minha frente, nem eu na frente dela. Vamos sempre andar de mãos dadas, uma do lado da outra. Inclusive, Raíssa está passando pelos processos de ser cliente FL, né, para viver essa experiência. Raíssa também, depois que começou a ser introduzida, né, no conceito da empresa FL, Raíssa começou a frequentar e ter outro olhar aos salões de beleza. Tanto é onde ela vai, agora ela fica surtando assim, né? Eu Não, mando aqui, foto. assim, Eu já entro com olhar mais crítico, né? Com aquele olhar de análise. Isso. O que tem aqui? Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Por que poderia ter isso? Nós vamos ter isso. Né? Então, assim, o salão de beleza que eu frequento aqui, que são 2 salões de brasileiros, são distintos, 2 salões completamente diferentes, e os 2 salões, nenhum tem nada mais do que cabelo. E o outro que eu vou é só unha. Então, assim, são muito segmentados, cada um tem a sua parte e nada mais. Nós seremos uma junção de tudo. De tudo. Nós teremos, você entra e sai maravilhosa de lá porque tem tudo. E é feito todo um estudo, toda uma pesquisa por trás, né, com os nossos clientes. Desenvolvemos um aplicativo. O aplicativo é internacional, certo, gente? Então, na hora que ele é automático. Eu estava aqui em Santiago, quando eu fui abrir o aplicativo, aí ele muda a bandeirinha, já ficou Chile, muda o idioma e também a questão da precificação, que aqui é peso chileno, é outro valor. Que, inclusive, eu acho interessante você falar sobre isso agora, para a gente já estar encaminhando para o final do nosso programa Me Conta, é você falar sobre essa questão da moeda, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, inclusive me perguntaram muito. Mas o peso chileno é mais desvalorizado do que o Brasil. Porém, por exemplo, a gente gosta de arredondar, que é para ficar mais fácil. 1.000 pesos chilenos não equivale a R$1.000. 1.000 pesos chilenos equivale a aproximadamente R$6. R$6, então, exatamente. assim, no câmbio é bem desvalorizado o peso chileno comparado ao real. Porém, não tem nada de 1.000. A mão de obra aqui humana é bem paga. É bem paga, é bem assim, os serviços têm um custo mais alto do que no Brasil, sim. Nesse, digamos assim, nesse ponto, o peso chileno é mais valorizado, né? Porque quando você... Aliás, é como se ele valorizasse mais a mão de obra humana, o serviço. Exatamente. Então, você ganha mais aqui do que no Brasil. Eu gosto de dizer assim, por exemplo, um design de sobrancelha no Brasil é X valor. Esse mesmo design de sobrancelha aqui em Santiago de Chile é 4x de valor. Não é nem 3 vezes mais, é 4x de valor. Dependendo de alguns serviços, é até 5 ou 6x de valor. Isso. Então, dá super certo. Dá. Super certo demais. E principalmente essa questão do câmbio, que a gente também está vendo essa questão da conta internacional, porque a gente vai ganhar em peso e investir em real. E aí vai valer a pena. Exatamente. Porque a gente está fazendo tudo certinho, a gente está estudando toda essa matemática, não é algo solto, não é loucura, né? Que muita gente pensa que loucura. É por isso que é lento. Porque vai chegar aqui, quando chegar aqui o projeto final... Aí já vai estar pronto. Já vai estar pronto e vai estar muito bem amarrado, muito bem estruturado. Não vai haver erros. Não vai haver erros. Inclusive, a gente já tem até um feedback, porque as chilenas mesmo, não é, Raíssa? Ela não tem a cultura que as brasileiras têm de se arrumar tanto. Verdade. Não tinha! Porque a gente fez um atendimento de uma chilena, né? Que ela vai trazer aqui também uma fala, ela vai dar o feedback. Eu até fiquei surpresa, a gente fez o atendimento nela em junho de 2024. Quando foi em setembro de 2024, apareceu outra pessoa. Outra pessoa, ela mudou muito, ela está muito bonita. Muito linda. Se cuida, você vê, é outra pessoa. E ela teve uma fala comigo que eu fiquei assim, impressionada. Ela disse, Fabrícia, eu
o seu atendimento meio, em umas palavras para que você entenda, seu atendimento me constrangeu, mas de uma forma positiva. Porque através do atendimento do Espaço FL eu me senti tão bem, mas tão bem, que eu quis mudar e algo mudou em mim. E começou lá dentro. Então, o pessoal daqui é um pouco carente com relação ao atendimento caloroso. Então, Claro. nós brasileiros, a gente é expert nisso, né? E a cultura do Espaço FL, ela tá muito no cuidar, né, no acolher. Então, só pelo fato dela ter se sentido acolhida, a gente trabalhou a alma dela meio que inconsciente, porque o Espaço FL já é isso, então é fácil a gente Claro. refletir isso no outro. No entanto, que o Espaço FL Brasil, a sonorização lá só é músicas gospel, músicas católicas, mas músicas que venham trazer essa espiritualidade, essa conexão com o divino, né, com Deus. Então, acalma, acolhe. Eu já ouvi muitos feedbacks Espaço FL Brasil de clientes dizendo assim, ai, vim para minha terapia. E Espaço FL Chile não está sendo diferente, a gente está tudo muito bem alinhado, graças a Deus, porque minha preocupação maior era essa, porque eu estou vindo para outro país, com outra cultura, Sim. porém, a gente está conseguindo manter o padrão, que é o que eu sempre friso, né? Padrão tem que ter qualidade, ele tem que ser mantido, né? Assim. Sim, exatamente. E aí esse feedback dessa cliente chilena me encheu o coração e eu fiquei Sim. super feliz. Ela mudou bastante e ela está muito bem. Muito é radiante. Isso. Inclusive, Fabiola, que só conheceu ela pelo vídeo, quando viu a mesma pessoa, eu disse, é a mesma pessoa, ela é linda. Sim. Porque a beleza, minha gente, está nos olhos de quem vê. Porém, a alma, ela reflete uma beleza que vem de dentro. Claro. Do Espaço FL, ele cuida dessas 3 áreas, né? A beleza interna, a beleza externa, que é o estético, e a beleza que engloba, que envolve os dois. Então, isso é muito importante, que é o que a gente prioriza bastante. E a nossa administradora, que eu posso falar já assim, para tomar posse, do Espaço FL aqui no Chile, já está bem alinhada, no padrãozinho. E Raíssa vai passar um ano lá no Brasil, para lá e para cá. Eu acredito que isso já é os planos de Deus, para que a gente venha ter mais contato ainda. O Espaço FL físico no Brasil. Exato. E para poder a gente ir afunilando mais ainda, ela ficou preocupada. Fabrícia, como vai ser? Eu disse, querida, eu já desenrolo, eu nem preciso tanto de você lá, porque tudo que eu ia fazer aqui, ó, Raíssa, assim, Raíssa, sabe? E Deus vai me dando um espírito de coragem. A palavra que aparece muito para mim é Josué 1:9, seja forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus estará com você para onde você for. Então, me apeguei muito nisso. Desbravei já Santiago. Sim, já desbrava mesmo. Raíssa disse, onde você está? Tô aqui e tal. Eu falei, menina, pelo menos, andando horrores já, metrô, ônibus, tudo. Conhece então, mais assim, que eu. Tô conhecendo mais que a Raíssa já, Santiago, mas é coisa de Deus mesmo, não tem explicação. Senso de norte, sul, leste a oeste, de não me perder, é como se eu já tivesse morado aqui há muito tempo. Então, por isso que eu tenho certeza, Raíssa, que realmente, além da vida empresarial, algo espiritual, e que a cada dia que Deus possa nos fortalecer mais ainda nesse propósito, porque vai além de negócios, né? E cada dia que passa, eu vou tendo mais a certeza, e a gente espero muito que a gente venha firme e forte, né, nesse projeto, e que Deus venha fortalecer ainda mais os nossos laços, nos dando sabedoria e discernimento, para poder agir conforme a boa e agradável vontade dele. Quero agradecer você abrir a porta da sua casa para que a gente viesse gravar o programa Me Conta aqui em Santiago de Chile, com a nossa queridíssima Lívia Raíssa, carinhosamente eu a chamo de Raíssa. E, Raíssa, eu quero que você deixe uma mensagem tanto para os nossos espectadores aqui, telespectadores, pode dizer assim, né? Do canal do YouTube, mas também quem está nos acompanhando através do nosso Instagram. Quero que você deixe uma mensagem bem calorosa, bem brasileira. Então, eu que agradeço a você por ter vindo aqui na minha casa, né, tá, fazer esse trabalho. E também agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida. E eu quero que vocês aqui do Chile, vocês aí do canal, vocês aí do Instagram, que saibam que o Espaço FL que está por vir é um espaço maravilhoso que vai trazer muita beleza, vai trazer muita paz para todos nós que estamos aqui no Chile. Será revolucionário. Ai, que lindo! Sabe uma lagrimazinha que no cantinho do olho? Gratidão, minha amiga. Eu sei que
Eu sei que quando a gente coloca Deus à frente e a gente faz tudo certinho, conforme a boa, agradável vontade de Deus, é impossível dar errado. É impossível. Com um pensamento positivo, com a fé, que excede qualquer entendimento, Deus vem cada dia mais nos unindo nessa missão, né? E vamos pra frente, porque agora eu já tenho o meu root. Exato. Já consegui, já sou legalizada. Legalizada, já é cidadã chilena. Já sou cidadã chilena, gente, com 2 nacionalidades. Sou brasileira, sou chilena. Então, assim, daqui pra frente, vocês fiquem acompanhando, porque eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir, grandes coisas já aconteceram e está sendo no tempo de Deus. Exato. Assim? Espaço FL Brasil, espaço FL Chile. Padrão alinhado com a nossa queridíssima Lívia Raíssa. Eu agradecer essa maravilhosa entrevista que foi. Eu tenho certeza que foi de grande valia para todos que estão nos acompanhando. Tenho certeza que algo mudou em você, porque o programa Me Conta, ele veio exatamente para poder aproximar as pessoas a uma conexão que vocês precisam realmente ter para poder evoluir em todas as esferas, porque isso é muito importante. O tempo passa e muitas vezes as pessoas se perdem no caminho, as pessoas estão perdendo fé, as pessoas se deixam cegar pelas circunstâncias e a gente não pode. A gente sempre tem que estar com um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, que sempre tem algo melhor e maior para você, mas que você precisa se movimentar, você precisa fazer a sua parte para que o universo, né, conspire ao seu favor. Então, o universo, ele conspira ao favor das pessoas que realmente se conectam a essa força, né, a essa força divina de sempre querer o melhor, né? Então, não é pecado você almejar ser o maior, ser o melhor, não tendo referência o outro, mas sim tendo sempre a referência você. Eu sempre vou ser maior do que eu fui ontem, eu sempre vou ser melhor do que eu fui ontem. Exato. Exatamente. Gratidão, esse programa foi perfeito. Agora a gente encerrou o programa Me Conta.